Professor, seu microfone está desligado. Bom, agora sim, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Com a inspiração dessa música, né, tão bonita de Zé Ramalho, e que nos faz refletir tanto sobre aquilo que cabe a cada um, né, na nossa sociedade tão desigual, que a gente vai iniciar a aula de hoje. E hoje a gente vai falar sobre um trecho da música, você deve ter visto alguma relação, porque a gente vai falar sobre o direito medieval. E o direito medieval, pelo menos no Ocidente, ele vai ser, em grande medida, influenciado pela própria normatividade desenvolvida pela Igreja Católica, né? Ao mesmo tempo, e isso é muito paradoxal, muitas das normas medievais que tiveram inspiração cristã, inclusive, elas se apartaram, né, se distanciaram da essência do cristianismo, né? Se a gente for lembrar, a Santa Inquisição, que de santo não tinha nada, era uma forma de atribuição de culpas a pessoas que eram tidas como vítimas ou como malquistas pela própria igreja, né? Assim foram que as mulheres que não tinham o comportamento que a igreja esperava que elas tivessem eram tidas como bruxas e eram perseguidas e queimadas na fogueira. Assim é que muitas pessoas de outras religiões foram tidas como hereges ou pessoas más só porque não partilhavam da religião católica. Então, dentro do que da própria mensagem final da música de Zé Ramalho, né, de que Cristo ajudou a construir, né, se a gente for acreditar numa trindade, né, Deus fez todo o universo e na maioria das casas ele também não pode entrar. Então, é nessa reflexão que a gente começa a aula de hoje. Mas antes de a gente falar sobre o direito medieval, eu queria conversar com vocês sobre a nossa atividade em grupo. E por que eu vou começar com essa atividade em grupo? Porque pelo nosso cronograma bem apertadinho, pessoal, a gente já vai ter a apresentação na próxima semana, certo? Então, eu não sei se vocês já se anteciparam, já formularam os grupos, porque desde a semana passada eu coloquei lá para vocês o roteiro, e aí a gente o ideal seria que a gente já saísse agora no início com essa definição. Laura está dizendo que os grupos já estão feitos, é isso, Laura? Já estão... o tema que não foi definido ainda, certo? Tipo, o meu tá feito. Eu não sei se falta alguém entrar em grupo algum, certo. E também é sorteio, né? Eu acho que é a questão do tema. Não, vocês podem escolher. Geralmente existe esse acordo inicial. Na turma de introdução, agora há pouco, eles no instante fizeram, já está tudo formulado, né? Então, o que é que eu queria? Que vocês colocassem aqui no chat a composição dos grupos para que a gente possa já definir isso. Sim, Hanna, eu vou colocar essa aula no YouTube, nem se preocupe. Como todas as outras, nem se preocupe, porque se tiver alguma impossibilidade, né? Laura dizendo aqui que essa música lembra da Rádio da Cidade, Maria dizendo que lembra do pai. Tem um amigo meu que foi juiz comigo, eu trabalhei com ele era juiz, aí Cruzeiro, disse que ele sempre cantava para as filhas, chorava, né? Chorava todo mundo na casa, porque, Nádia, são até 9 pessoas por grupo, certo? Vocês querem um intervalozinho de 5 minutos para se organizarem? Eu vou aguardando. Bom, Laura disse que os grupos já estão formados, só falta definir os temas, é isso? Assim, o meu tá. Não sei se tem alguém que faltou, certo? Colocar. Mas porque a gente já tinha visto esse informe, que precisava dividir, entendeu? Pronto. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou começar a apresentar para vocês, e aí quem tiver sem grupo, ou quem não tiver definido o tema, vai se mobilizando aí remotamente, e ao final da minha exposição a gente vai
vai falar sobre... Pensem também, eu já vi que Laura colocou o grupo completo. Pensem também sobre o tema que vocês preferem, certo? Que a gente já define isso. Professor, certo? quantas pessoas por grupo? Até 9. Ah, tá. Eu vou explicar aqui para vocês como é que vai ser esse grupo, essa atividade. Bom, deixa eu aumentar aqui para vocês verem melhor. Atividade socializada, atividade em grupo, né? Quais são os objetivos? Analisar os principais pontos históricos do direito ocidental. Então, a gente vai ver aqui marcos normativos, né, principalmente, para que a gente possa ver em que circunstâncias históricas eles foram formados, em que eles influenciaram o direito ocidental e o direito brasileiro hoje, né? E fazer com que vocês estudem de forma cooperativa. A gente tem 50 e poucos matriculados, então daria 6 grupos de até 9 pessoas. Claro que, como não tem 54, vai ter grupo de 8, pode ter grupo de 7, 6, então vai depender desse arranjo. Cada grupo se encarregará de pesquisar uma fonte histórica do direito e apresentará à turma sua importância nos moldes abaixo discriminados. Hoje, a gente termina direito medieval, e aí já na próxima semana a gente vai falar sobre o Common Law e a Constituição norte-americana. Então, já há uma apresentação do grupo que vai tratar sobre a Constituição norte-americana na próxima aula, certo? No dia 3 de agosto, Código Napoleão. No dia 10 de agosto, as ordenações do reino. Aí pula para o dia 24 de agosto, porque entre o dia 10 e o dia 24, no dia 17, a gente tem o Brasil colônia, certo? E porque essa organização, a gente está sempre atrelando o tema do grupo ao tema da aula. Então, vocês fazem como se fosse uma introdução e eu desenvolvo a partir da introdução que vocês fizerem, certo? Dia 31 de agosto, Constituição de Weimar, e dia 14 de setembro, nas vésperas do fim de semestre, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na apresentação da fonte, a turma serão enfocadas as seguintes questões. Qual o contexto histórico, né? Qual o impacto causado na época, e como e se percebe a influência no ordenamento jurídico brasileiro atual, tá certo? Como é que vai ser a avaliação, pessoal? A apresentação de cada grupo se dará no dia indicado acima, e aí eu vou sortear apenas um dos integrantes do grupo que vai ficar responsável pela exposição, tá certo? Em até 15 minutos. Vejam que a gente tem uma apresentação diferente da que a gente tinha lá no grupo de introdução, tá certo? Então, a gente vai ser como se fosse um momento no âmbito da aula, não vai ocupar a aula inteira, ou seja, a pessoa que for sorteada vai apresentar durante aqueles 15 minutos, e nesse mesmo dia, o grupo deve remeter ao meu e-mail, pelo menos até às 6 horas da noite, até 6 horas da manhã, um relatório simplificado, impresso, da análise acerca dessas questões que a gente apontou aí, certo? Lembrem, aqueles que foram alunos de introdução, lá em introdução a gente requeria o quê? Um roteiro, então precisava um esqueleto apenas, né? Introdução, fontes históricas, blá, 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 blá. Agora eu quero um relatório, então é algo que não é um artigo científico, mas é algo mais elaborado do que um simples roteiro, tá certo? Então é bom que vocês desenvolvam e vocês citem as referências de onde vocês tiraram a sua pesquisa e assim por diante. A avaliação vai ser de 0 a 10, a aprofundada da pesquisa vai valer 4 pontos, a bibliografia 3 e a clareza e coerência da exposição até 3 pontos, certo? Os casos especiais devem ser levados ao meu conhecimento. Quem não se integrar a qualquer grupo recebe nota 0 na segunda unidade, pode ser submetida à avaliação substitutiva. No dia da apresentação, todos os integrantes do grupo deverão comparecer à aula. Se for sorteado um integrante ausente, aí ele tira nota 0. Ah, mas eu não compareci e não foi sorteado. Sorte sua, você não vai tirar nota 0, você vai ter a nota do grupo, tá certo?
Cada tema está vinculado a um dia, o professor está à disposição por seu e-mail institucional, como eu tenho aí, e a escolha dos temas passear por sorteio. Entretanto, se for do interesse dos grupos a troca dos temas, será permitido desde que haja anuência em todos os integrantes do grupo envolvidos. Então, o que é que eu queria que vocês... Então, já tem os grupos se formando aqui, perfeito. Laura colocou aqui o grupo 1. Vamos lá, vamos começar aqui a fazer a organização. Não, professor, desculpa, é porque, no caso, Laura colocou, porque não tinha visto que tinha esses números, aí depois ela colocou que tá. o grupo dela queria o tema... Certo. Tá? Ela colocou só, não, mas ela pediu o tema 6. Certo. Então, vamos lá, grupo 2. O grupo 1, Ana Clara, Laura... Não, tema 6, certo. Vamos botar os que já estão definidos. Professor, eu mandei por último aí uma mensagem no chat, já separado, tema 1, 2, 3. Perfeito, isso aqui é a organização, perfeito. Tema 5 já tem Ana Júlia, Arthur, Ana Carolina, Jade, Guilherme e Júlis. Tema 6, Ana Clara, Laura, César. Heloísa está reivindicando aqui o tema 5. Quando a gente tem concomitância de pessoas interessadas no tema 5, então a gente... Qual o seu, Heloísa? Que não está nesse resumo. Ana Flávia, Ariane... Tá certo. Aí em cima, tá vendo? Tá certo. É porque esse último aqui não está atualizado. Peraí. Deixa eu organizar. Deixa eu botar aqui, tema 6... Tema 5. Aí a gente vai para o sorteio, certo? Se tiver mais de um grupo interessado, a gente vai para o sorteio. Ciro, João Marcos, Sofia e Priscila. Tem já preferência pelo grupo? Fábio colocou aqui, tema 2, grupo 3. Tem que ficar assim, o tema é o grupo. Eu corrigi abaixo. Tá certo. Do tema 4, professor. Mas sou a favor do sorteio, inclusive, também, se tiver. Peraí, porque tá meio confuso aqui, pessoal. A mensagem de 8h52. Tá aí. É o correto, né? Grupo 2, Ciro... É o grupo 4, na verdade, né? Porque eu não sabia que a organização estava sendo assim, eu botei. Tinha escrito já grupo 2, eu copiei e colei e botei tema 4. Mas é tema 4. Tema 4, certo. Então, grupo 4. Deixa eu botar aqui. Então, tem aqui definição, deixa eu ver aqui. Ana Flávia, o tema 5. Deixa eu só fazer uma recapitulação aqui. Até agora, temos grupo 4, Ciro, João Marcos, Sofia, Matos, Priscila. Tema 5, Ana Júlia, Arthur, Ana Caroline, Jade, Guilherme e Júlis. E aí tema 5 também interessado, Ana Flávia, Ariane, Ellen, Heloísa, Lucas, Rafael, Washington, Paulo. E tema 6, Ana Clara, Laura, César, Fernanda, Isabela, Nádia, Nunes e Ana. Alguém mais? Algum outro grupo já está formado? Está faltando aqui o grupo interessados no grupo 1, 2 e 3. Professor, a gente tem um grupo de 3 pessoas, aí a gente queria ficar com o tema 2. Aí quem não tiver grupo pode entrar... Você colocou aqui, Thalissa? Coloquei, é o grupo 5 que eu coloquei. Sou eu, Cássio. Sim, tá certo. No meu ainda tem uma vaga, tem 2 vagas também. Então, Thalissa, você quer qual grupo? Vocês querem qual grupo? O tema 2. 2,
Certo, deixa eu botar aqui. Tinha solicitado também, professor, o tema 2 antes. Aí eu acho que vai para Berlinda aí, todo mundo pro sorteio. Berlinda. Qual o seu? Onde é que está aqui a relação? Tinha colocado acima, tema 2. Erlan, Fábio, Laís, Pedro tá e Celane. aqui. Tá acima aí. Achei. 8,54. Pronto. Será que não tem como juntar, então, Fábio, o grupo? Porque eles são só 3. Tranquilo. Pode ser tranquilo, não tem problema não. Pronto, então o grupo 2 fica Thalissa, Caliana, Sofia, Erlan, Fábio, né? Que aí todo mundo fica com o grupo 2. Então, recapitulando. Grupo 2, Thalissa, Caliana, Sofia, Erlan, 3, 4. Fábio, Laís e Pedro, Suelane. Grupo 4, Ciro, João Marcos, Sofia, Priscila. Tema 5 tem 2 grupos do Erlan aqui. Tema 6, Ana Clara, Laura, César, Fernanda, Bandeira, Isabel, Nádia e Ana. Bom, algum outro grupo? Falta o grupo 1, né? 2, e falta o 3. Algum outro grupo já formado? Ó, tem Eric e Emanuel sem grupo. Tem Daniel. Tem um grupo da turma lá, gente. Pode se juntar. No meu tem 2 vagas. E também tem 2 grupos sem ninguém. Vamos resolver logo o sorteio, né, dessas 2 pessoas interessadas. Primeiro, antes do sorteio, ainda tem disponível o grupo 1 e o grupo 3. Algum desses grupos já quer fazer essa opção, porque aí, fazendo já essa opção, vocês já garantem esse grupo, né? Esse tema. Porque a gente ainda vai formar um outro grupo. Ou querem permanecer no sorteio mesmo, para ver quem ganha. Sorteio, né? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui? Sortear um número entre o número 1 e 2. Considerando o 1, um que eu estou falando é o de Ana Júlia. E o 2 que eu estou falando é o Ana Flávia, certo? Então, o que for sorteado vai ficar com o grupo 5. Entenderam? Entenderam? Sim. Pronto, lá vai. 1, 2, 3, meia aí. 1. Então, vamos lá. Então, a gente pode ficar com 3? Ou já pegaram? O grupo de Ana Júlia fica com 5. E aí, o grupo de Ana Flávia. Vocês podem ter o grupo 1 ou 3? O 3. 3. Deixa eu pegar aqui. Já temos, então, a definição de 5 grupos. Grupo 2, Thalissa, Caliana, Sofia, Erlan, Fábio, Laís, Pedro, Suelane. 3, Ana Flávia, Ariane, Hebe, Heloísa, Lucas, Rafael, Ótimo e Paulo. 4, Ciro, João Marcos, Sofia, Priscila. 5, Ana Júlia, Arthur, Ana, Caroline, Jade, Guilherme e Júlio. E tema 6, Ana Clara, Laura, César, Fernanda, Isabel, e Nádia e Ana. É isso mesmo? Mais alguém? Provavelmente, pessoal, quem faltou vai ficar no grupo 1. Pois é, tem gente que está sem grupo. Gente, se manifestem, pelo amor de Deus. Se manifestem aí, certo? Se querem entrar em algum grupo, se querem fazer um grupo. Até o final da aula, vocês vão se organizando aí, porque, assim, quem não tiver colocado em nenhum grupo, eu vou juntar tudinho e colocar no grupo 1. Certo? Que já está apresentado na próxima aula. Professor, eu entrei no grupo 4 aí. Deixa eu ver aqui. Grupo 4. Quem foi que falou? Eu, Emanuel. Emanuel. Pronto. Professor, você pode repetir os grupos, por favor? Grupo 2, Thalissa, Caliana, Sofia, Erlan, Fábio, Laís e Pedro, Suelane.
Grupo 3, Ana Flávia, Ariane, Ellen, Heloísa, Lucas, Rafael, Washington e Paulo. Grupo 4, Ciro, João Marcos, Sofia, Priscila, Emanuel. 5, Ana Júlia, Arthur, Ana Caroline, Jade, Guilherme, Júlia. 6, Ana Clara, Laura, César, Fernanda, Isabela, Nádia e Hanna. Ficou faltando meu grupo que eu tinha botado. Cadê? Eu tinha botado como grupo 3. Era Isa, Luma, Lisandro, Arthur. E Caliana, que no caso qual horário aqui no chat? Ela foi para outro grupo. Deixa eu ver. Foi logo no início. Ah, tá aqui, Luma. Foi, botou mesmo. Ela botou, isso. Eu vi. É tanto que Caliana estava em 2 grupos. Eu até avisei ela. Disse, bicho, você tá em 2 grupos. Foi. E agora, querem fazer o sorteio do tema 3? Mas aí já ficaria... Professor, o senhor devia levar em conta que mandou primeiro as mensagens. Então, no caso, no tema Ana Flávia, Ariane, Ellen, Heloísa, Lucas, Rafael, ficaria no grupo 1, né? Não. Se levar em consideração quem enviou primeiro, a gente enviou primeiro os 5. Talvez seja melhor fazer sorteio de novo. Eu vou fazer o sorteio de novo, tá? Então, o tema 3 seria o grupo 1, no sorteador aqui, o 1 seria Luma, Lisandro, Caliana, Isa e Arthur, e o 2, Ana Flávia, Ariane, Ellen, Luísa, Lucas, Rafael, Washington e Paulo, certo? Vamos ver aqui o que a sorte determina. Estão vendo aí? Posso sortear? O grupo 3 vai ficar para 1, que é Luma, Lisandro, Caliana, Isa e Arthur. Então, vocês são ruins de sorteio, viu? Certo, professor. Obrigada. Mas vocês vão ter um tema excelente, que é a Constituição norte-americana. Então, vocês podem se sentir contemplados e sortudos, tá certo? Pronto, pessoal. Então, os grupos estão formados. Querem que eu repita? Por favor. Aliás, eu não vou nem repetir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui... no chat para vocês verificarem se está tudo aqui. Não foi todo. Pronto. Tudinho aí, certo? Aí está tudo desorganizado, mas vocês ajustam aí. Quem não tiver o nome aí, Caliana está em 2 grupos, é verdade. Caliana, você está em qual grupo de verdade? O 2 ou o 3? Caliana, está aí? Eu acho que eu estou no grupo 3, professor. Ah, tá. Perfeito. Então, eu vou tirar do 2 aqui, certo. Pronto. Aí vocês vêm aí e vão fazendo as alterações, certo? Vocês têm alguma dúvida sobre o seminário em si? Laura, professor, só uma coisa. O relatóriozinho, resumo, que é para enviar até às 6 da manhã do dia da apresentação, é sobre o nosso tema ou sobre as apresentações? Sobre o tema de cada um. Isso. Certo. Obrigada. Certo? Carlos. Diga aí, Carlos. Ah, Carlos está sem grupo. Carlos, sim, e o tempo de apresentação? 15 minutos. É The Flash. Carlos, tenta a negociação aí com alguém que tem um grupo de menos de 9 pessoas, né? Acho que todos têm menos de 9. E aí,
Ó, Nádia já está fazendo o convite para sentar no grupo 6. Vocês vão se organizando aí, e aí a gente... 15 minutos, Paulo, a apresentação. Oi, Vamos ter 15 minutos e depois debate sobre o que foi apresentado. Como é que é a nossa dinâmica, né, na disciplina? Vocês fazem a exposição em 15 minutos, e aí eu vou tocando a aula. É como se fosse uma introdução, eu vou apenas complementar o que vocês vão apresentar. Porque, por exemplo, eu vou falar sobre o Common Law, né, na próxima aula. E aí eu vou falar sobre o direito inglês, os institutos do direito inglês, vou falar sobre a Revolução Americana. Quando eu for falar sobre a Constituição norte-americana, vocês falam e depois eu só complemento. Por isso que é um momento especial da aula, a apresentação de vocês, certo? Também está sem grupo também. Aí, veja aí. Vocês vão se organizando aí, depois vocês me dizem quem ficou faltando nessa relação que eu coloquei para colocar aqui no final, na definitiva, certo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Vamos falar sobre o chamado direito medieval. A gente vai fazer um passeio hoje de 1000 anos em 50 minutos, certo? Quando a gente fala em direito medieval, melhor, quando a gente fala em Idade Média, quais são as imagens, as percepções, os preconceitos, os conceitos que vocês têm previamente estabelecidos em relação a esse período da nossa história? Feudo, igreja... Nossa, mais ou menos, né? Porque só se a gente falar assim, é a história dos povos ocidentais, porque o Brasil foi invadido já no final dessa era, né? A gente estava num outro momento. Mas o que vocês mencionaram aí? Feudos, o que mais? Eita, levantaram a mão, pode falar. Tudo bem, Arthur, não tem problema, não. Na verdade, a história, erroneamente, professor, desculpe, fala de Idade das Trevas como nada, né? E eu tenho outra concepção de que, realmente, teve muita coisa difícil, os feudos, a igreja, a Inquisição, principalmente, os índices de livros proibidos, mas também foi um tempo de muita produção, pelo menos intelectual, por parte da igreja, e ela foi também responsável por ser a barqueira da antiguidade, né? Muitas coisas a igreja compilou e guardou, ficou para consumo próprio, claro, não divulgava para o povo, mas foi meio que aí. Perfeito, Laura. Pelo que eu sei ainda, né, desse período, foi um período de enorme fragmentação política na Europa, e basicamente a única coisa que unia os povos naquele período era a Igreja Católica. Perfeito, Arthur. E era uma fragmentação política que também representava uma fragmentação jurídica, não é? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Outra coisa importante para a gente perceber, pessoal, quando a gente fala num período de 1000 anos, né, claro que a gente imagina, a gente faz um recorte histórico do direito medieval, mas não tem como a gente ter mais uma advertência que foi trazida à tona quando a gente falou lá na nossa introdução à história do direito, de que a gente não pode ter esse bloco como um todo linear, né? Então, é claro que durante o que a gente chama de Idade Média, a gente tem muita divergência, muita distinção entre os aspectos jurídicos, por exemplo, da alta Idade Média, no início da Idade Média, para a baixa Idade Média no final, certo? Então, não tenhamos essa ilusão de que a gente está tratando aqui de um todo uniforme e coeso. E, além disso, a gente vai experimentar também momentos diversos do feudalismo, por exemplo, a depender dos países que a gente está tratando, né? Vejam que a Rússia,
pré-revolução, ela era basicamente feudal, né? Então, o feudalismo ele experimentou uma sobrevivência mesmo depois do que a gente chama de Idade Média, tá certo? Mas, mesmo considerando essa advertência inicial, a gente pode falar em algumas características que vão marcar o direito que foi produzido e reproduzido nessa época, tá certo? Inegavelmente, e isso vocês já fizeram, né, vocês já demarcaram, vocês já apontaram, a gente vai ter a presença muito forte da própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica terminou concentrando a produção do saber, que não foi nulo, né? A gente tem muita coisa sendo, muita contribuição à filosofia, né? Às ciências naturais por parte da Igreja, por mais que também tenha representado a Igreja um óbice à abertura desses horizontes científicos, porque a ela não interessava também colocar em xeque, né, colocar em discussão os seus cânones de sustentação, não é verdade? Então, se eu tenho que a Terra é o centro do universo, porque Deus criou a Terra, eu não admitiria, né, como igreja, que o universo não girasse em torno dela, certo? Então, a parte dessa questão, a gente pode perceber, como Laura, inclusive, advertiu, que há algo de palpável, né, que vai ser carregado até os dias de hoje como de grande influência para a nossa formação jurídica, tá certo? Mas vamos lá. O que a gente pode apontar nesses compartimentos do direito medieval de relevante? A primeira coisa é a gente perceber como é que se formou isso que a gente chama de direito medieval, certo? Então, infelizmente, na aula passada a gente precisou, diante dessas correrias que têm sido esses últimos dias, e houve dedetização aqui do prédio, então eu não pude utilizar o computador daqui, em casa a Mariana estava dando aula, enfim. Realmente não foi possível a gente concluir a partezinha do direito romano, mas o nosso finzinho, a derrocada do direito romano, né? Quem assistiu a aula 5 vai ver aquela foto que eu pagando o mico, né, sustentando a Torre de Pisa. A derrocada do direito romano vai justamente ser marcada pela invasão dos chamados povos bárbaros. Obviamente, a gente está entendendo o povo bárbaro como aquele que não desfrutava ou não gozava da cultura romana, né? Pelo menos a cultura central de Roma. E essa ideia também dos povos bárbaros como sem nenhum tipo de normatividade, povos que sem nenhuma referência normativa, também não é exata, certo? O que a gente vai observar nesses povos? Eles tinham uma organização política e uma organização jurídica muito peculiar, né, muito própria desses povos. O primeiro aspecto que a gente tem que sublinhar é justamente essa associação que eles já demonstravam entre os direitos reais e os direitos políticos, né? Então, o que a gente observa a partir dessa constatação? Que os povos bárbaros viam o direito público misturado ou coincidente com o direito privado. Essa distinção que a gente via lá no direito romano, na época clássica, principalmente entre público e privado, a gente não vai observar nos povos bárbaros, né? Existe uma cena acho que no Coração Valente. Coração Valente é aquele com o Mel Gibson, né? Acho que é Coração Valente, né? De William Wallace. E uma determinada cena, o rei fica sabendo do casamento de
camponês, né, que vive lá sob a sua égide, e ele vai reivindicar a primeira noite da mulher, da moça, né? Então, assim, uma nítida sinalização da confusão entre o privado e o público. Porque ele, sendo dono do público, né, da terra, ele poderia se imiscuir numa relação tipicamente privada como é do matrimônio, né? A primeira noite tem que ser dedicada ao dono da terra, né? É uma coisa muito chocante a gente observar. Mas essa era a prática dos povos bárbaros, né? Não tinha muito clara a distinção do que era público e do que era privado, né? Até algo que vai em desenvolvimento a essa percepção é de que eles não conheciam a propriedade privada. Como eles ainda não tinham a terra para chamar de sua, então muitos povos bárbaros eram também nômades, foram se acoplando, foram se agregando ao Império Romano e sendo incorporados ao Império Romano, mas vinham de outras terras, né? Ou eram conquistados pelos romanos e de alguma forma a sua cultura permaneceu íntegra, permaneceu respeitada, vamos dizer assim. Eles não conheciam essa pertença à terra. E aí a mesma ideia de que a gente tinha, de que hoje a gente tem, por exemplo, de posse, era muito mais presente nos hábitos germânicos, nos hábitos dos povos bárbaros, do que propriamente a propriedade, né? Se vocês devem se recordar, né? Vocês já devem ter ouvido falar, principalmente o povo do interior. Não, essa aqui é a terra da santa. Já ouviram falar nisso, nessa expressão? Essa aqui é a terra da santa. Eu estou pagando o dinheiro da santa. Já ouviram falar nisso? Sim, professor. Porque existia um instituto jurídico que tem essa inspiração também, em que a Igreja Católica, como uma grande detentora de terras, ela tinha a propriedade da terra, mas o usufruto, né, o uso e o gozo dessa propriedade era feita pelo particular. Então, esse dinheiro da santa é justamente aquilo que a gente chama do laudêmio, né, dentro do Instituto da Enfiteuse. Né? Então, a gente tem o foro e o laudêmio, que são o que as pessoas que gozam daquela propriedade pagam à igreja para poder usufruir daquela propriedade que não é deles. Boa parte da nossa região mais próxima do mar, aqui em Natal, tem essa característica, pelo menos até algum tempo, que era a enfiteuse, né? Então, você pagava todo ano, você pagava uma determinada quantia, e se você fosse vender o domínio útil, você também tinha que pagar em razão desse bem, desse direito real, que era diverso do direito real de propriedade. Tá certo? A propriedade privada, como a gente conhece hoje, não era do conhecimento dos povos bárbaros. E aí, obviamente, pessoal, a gente vai ter dentro dos povos bárbaros o costume como a principal fonte do direito. E aí é o grande contraste que a gente vai observar entre o povo romano e os povos bárbaros. Você deve se recordar, na aula assim, quando eu fiz menção ao Corpus Juris Tigris, né, de Justiniano. E Justiniano conseguiu entender que o grande legado que ele poderia deixar para a civilização romana era a organização de um corpo, não apenas um corpo normativo, né, que vincula condutas, mas de estudos sobre aquelas condutas, né, estudos sobre aqueles costumes que vinham sendo desenvolvidos. Né? Quando a gente até apresentou aquela distinção do códex, né, do digesto, das instituições das novelas,
A gente vai ver, por exemplo, em relação ao Digesto, às pandectas, compilações de livros de jurisconsultos, de pessoas que estudavam o direito da época. E as instituições tinham uma importância significativa porque eram como se fossem lições de direito. Ou seja, os romanos sempre primaram, sempre se preocuparam com a fonte escrita, a fonte do direito escrita, né? E tanto o Códex, né, o Código que Justiniano chamou, que eram as leis imperiais, como as novelas, que eram as leis que ele legava especificamente para a posteridade, a gente tinha leis escritas e compiladas para determinar o comportamento dos cidadãos romanos, né? E até dos forasteiros. Mas os povos bárbaros não, eles não tinham essa preocupação com a lei escrita, né? E por isso o seu conjunto normativo era basicamente consuetudinado. Tá certo? Tranquilo até aqui? Bom, sim, vocês devem imaginar como eles impactaram. Eles foram incorporados ao Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente vai se esfarelar, né, vai se desfazer. A gente vai permanecer apenas com o Império Romano do Oriente forte até a tomada de Constantinopla. Mas nesse período, que a gente vai chamar de esse período inicial da transição da chamada Idade Antiga para a Idade Média, a gente vai ter no início o que a gente denomina Alta Idade Média. E na Alta Idade Média a gente vai ter justamente esse dualismo jurídico-administrativo. Vocês falaram aqui da fragmentação política, eu complementei fragmentação política e jurídica. Então, como é esse dualismo jurídico-administrativo? A gente tem uma desconcentração de poder, né? Então a gente tem reinos reinos que têm uma autonomia normativa, né? Espalhados por toda a Europa, e normas que vigem naqueles pequenos reinos ou naqueles feudos, e normas que vigem para além das fronteiras daqueles feudos, certo? Então, a gente vê em um momento, isso vai ser desenvolvido nesse período, ele começa a ser desenvolvido nessa alta Idade Média, ele vai tomar corpo de forma mais efusiva lá pela metade da Idade Média, né? No meio da Idade Média. Mas existe um outro aspecto a ser considerado em relação a essa dualidade. A gente tem, por exemplo, como a gente coloca aí, um direito que era destinado aos reinos e costume, né? Com base consuetudinária, melhor dizendo, que era o direito que tinha a inspiração dos povos bárbaros. E um direito que era chamado direito do império, que se aplicava aos romanos. A gente tinha, por exemplo, uma dualidade jurídica levando em consideração os destinatários da norma. Tá certo? Isso decorrente, inclusive, da grande disparidade normativa que existia entre o Império Romano e os povos bárbaros. Depois, pessoal, a gente vai colocar aqui para vocês destacado a grande contribuição de Alarico, né, lá no século VI, iníciozinho do século VI, 506 depois de Cristo, porque ele conseguiu, né, a partir da ideia de difundir, né, da ideia que ele teve de difundir o direito romano no Ocidente, ele conseguiu reunir tanto normas de direito germânico, né, de direito de inspiração bárbara, como incorporar também normas do direito romano, certo? Então, aquilo que se chama de lex romana visigotorum,
ou Breviarum Alaricum, justamente porque foi formulada por Alarico, é de tamanha importância que a gente vai ver o Breviarum Alaricum válido, por exemplo, da Península Ibérica até muito recentemente. As ordenações afonsinas, até o advento das ordenações afonsinas, isso já no finalzinho do século XV, né, em meados do século XV, ela até esse momento era o Breviarum Alaricum, que era a principal fonte normativa do povo português. E na Espanha, o Breviarum Alaricum deitou sua influência até o Código Civil do final do século XIX. Então, para vocês terem a ideia do impacto e da importância desse documento, certo? Isso na Alta Idade Média. E o que é que vai mudar com o advento da Baixa Idade Média, né? Com esse modelo medieval já começando a apresentar sinais de decrepitude, né? de enfraquecimento, né? O que é que vai acontecer? Há uma nova preocupação com a acolhida do direito romano. Então, o direito romano é novamente recebido, certo? E aí sim, a gente tem uma construção de um sistema romano-germânico mais consolidado. A gente tem o direito consuetudinário germânico, mais o chamado direito erudito romano. E por que chamava erudito? Porque era o direito que era estudado pelas universidades. Vejam que nesse período também a gente vai ter a formação, a criação das primeiras universidades, né? As universidades que começavam a desenvolver estudos sobre o direito. Inclusive, o direito foi uma das preocupações iniciais dessas universidades. Existiam as ciências naturais, obviamente, mas o direito também foi estudado. E qual era o direito que era estudado? Era o direito romano. Era o direito que tinha maior grau de sistematização, até de registros, né, palpáveis, muito mais do que os costumes bárbaros. Nesse período também, pessoal, a gente tem que destacar o surgimento das compilações de direito marítimo, por razões muito óbvias, né? Nesse período, as grandes navegações começaram a ser vislumbradas, começaram a ser aventadas. Portugal se lançou em busca das grandes navegações como uma maneira de conseguir de forma mais fácil o intercâmbio comercial com as Índias, né, com povos africanos, da mesma forma, que pudessem fornecer especiarias ou outros artigos de grande interesse do povo português. E, para regular as navegações, obviamente, a gente precisava de normas específicas que trouxessem essa proteção, né? Até normas securitárias, até normas no direito empresarial, direito comercial da época, né? A gente vê essa preocupação. Certo? Alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram realçar, ressaltar? Bom, aí, pessoal, apenas para delimitar ou para comprovar a importância que o direito romano passou a ter novamente no âmbito nesse período da Baixa Idade Média, a gente tem aqui destacados algumas escolas, né, de estudo do direito romano, que até hoje são referenciadas, né, até hoje são lembradas. Lá entre o século XII e o século XIII, há a chamada escola dos glosadores. Vocês que gostam de poesia, o que é uma glosa? Qual a diferença entre mote e glosa, por exemplo? Alguém já ouviu falar nessa expressão, nessa palavra? Glosa vem de glossário? E o que é glossário? É tipo um dicionário, dicionário não, é tipo uma partezinha que serve para o significado das coisas. Certo. Como se fosse um fichamento, um comentário crítico sobre alguma coisa. Isso. Compilado, reunido. Exato. Mas no repente, você nunca ouviu falar assim, me dê o mote que eu te dou a glosa.
Sim, o mote seria aquela frase que é sempre repetida, eu acho. Isso, exatamente. Aquela frasinha, parece um refrãozinho. E aí a glosa seria uma notazinha tentando explicar. É como se fosse metalinguístico ali. A palavra explicando a palavra. Perfeito, Laura. Me dê um mote, então. Assim, não sou repentista, não. Meu avô era, né? Mas... Não, é a frasezinha, né? Dentro do repente, a gente tem assim. E é por isso que eu, por exemplo, é por isso que eu quero me vacinar. Aí o repentista tinha que ter esse mote, né? É por isso que eu quero me vacinar. E aí ele ia desenvolver toda a historinha dele e terminava com e é por isso que eu quero me vacinar, né? E é muito interessante. Vocês vejam aí as batalhas de repente que são muito inspiradoras. Mas a glosa é justamente um comentário, é um desenvolvimento de determinado ponto de partida, né? Determinado objeto. Então, o que é que os glosadores faziam? Eles começaram a estudar o corpo juristíveis e justiniano, né? E aí, o que é que eles faziam? Apenas faziam comentários à margem dos textos. Por isso, eles ali apunham que as suas glosas, certo? Só que eram meros comentários. E eles anotavam de modo particular cada uma desses textos. Então, a característica desenvolvida pelos glosadores era de uma abordagem analítica, não era uma abordagem sistemática. Entende? Pontual, então eles só se atinham ao comentário daquele artigo, daquele trecho, entende? Sem se preocuparem com a coerência do todo. Tá certo? Era o corpo civil de qual imperador? Justiniano? De Justiniano. Corpus Juristíveis. Depois dos glosadores, os comentadores ou pós-glosadores, eles desenvolveram esses comentários para ter uma visão não puramente analítica, mas uma visão sistemática. Então, eles vão fazer os comentários, mas eles olham o todo, né? Aí a gente vai observar, por exemplo, que eles não se atêm necessariamente a uma determinada regra, mas têm a noção do conjunto. Então, eles não se permitiam fazer um determinado comentário ou uma determinada análise de um texto normativo sem considerar outros textos normativos, né? Outros artigos daquele mesmo documento normativo, tá certo? Então, por isso que eles vão ter uma visão mais ampla dessa tarefa. E aí, por fim, já adentrando na Idade Moderna, a gente tem os chamados humanistas. A partir do Renascimento que a gente vai experimentar lá no finalzinho da Baixa Idade Média, a gente tem nos humanistas essa preocupação não apenas em somente comentar textos normativos, mas de desenvolver um direito que atendesse aos interesses sociais, atendesse aos interesses da população, né, do povo que formavam os estados modernos que estavam sendo constituídos, certo? E não por acaso, pessoal, se a gente observar, a partir dos humanistas é que a gente vai ter a inspiração para o que depois se constituiu na escola histórica, né, lá principalmente na Alemanha, né, hoje Alemanha, e no pandectismo alemão da mesma forma, certo? Então, os humanistas vão recorrer, né, o povo da escola histórica vai recorrer ao chamado Volksgeist, ao espírito do povo alemão. Então, vai buscar no seu passado romano, né, aquela inspiração, né, até o próprio direito romano germânico, para
inspirar o direito que vai ser praticado na Alemanha no século XVII, XVIII e XIX, certo? Da mesma forma, os pandectistas alemães, que tem esse nome não por acaso, pessoal. Por que eles chamavam pandectistas? Porque eles tinham como modelo as pandectas de Justiniano, certo? Ok, pessoal? E aí, para concluir, a gente tem que trazer um capítulo específico para o direito canônico. O direito canônico medieval, que vai ser extremamente importante para, não apenas nesse período da Idade Média, mas já nos períodos posteriores. Se vocês observarem, até muito recentemente, a gente tem uma influência forte nos registros por parte da Igreja Católica. Eu peguei vários casos em Macaíba de gente que não tinha registro civil, mas tinha sido batizada. Então, o documento de batismo era muito mais fiel, era muito mais seguro para que a gente soubesse quando a pessoa nasceu do que registro civil que não existia. Meu pai fazia pesquisa visitando os locais onde tinha registros de nascimento, de óbito, eventualmente testamento, né? E os locais onde ele mais pesquisava era justamente as paróquias da Igreja Católica, né? Porque elas tinham documentos muito mais ricos do que os documentos dos cartórios, que são mais recentes. Por quê? Porque a Igreja ela estava intimamente relacionada ao Estado, certo? A Igreja, portanto, ela vai ser a herdeira da cultura romana. Ela vai, por exemplo, a língua que ela vai adotar é o latim, né? Os seus escritos em latim, até muito recentemente, né? Até o século passado, a gente tinha as missas rezadas no latim, na língua romana original, né? E a partir disso é que a gente vai permitir construir, a partir do Corpus Juris Civilis de Justiniano, a influência da Igreja Católica vai permitir o desenvolvimento de um novo Corpus Juris, esse chamado Corpus Juris Canonici, né, o direito canônico, um direito, inclusive, que tem grande influência até hoje, inclusive no nosso país, porque a nossa colonização foi a partir de um povo que tinha muito forte a religião católica na sua cultura. É isso? Tanto os povos ibéricos como um todo. E como é que a gente vai... o que é que a gente vai colher, pessoal, como grandes legados do direito canônico medieval? Primeiro, a ideia do universalismo cristão, que é bem próprio da Idade Média. E se vocês observarem, a formação da palavra católico aponta para aquilo que quer ser universal, aquilo que se pretende universal, né? Então, a religião católica, desde aquela viagem heróica, né, épica de Paulo de Tarso, né, São Paulo, pelo Oriente Médio, pelo Mediterrâneo todo, né? A pregação de Paulo já indica a sua intenção de espargir a palavra de Cristo, né, a boa nova, o evangelho de Jesus, por todos os povos. O Novo Testamento, inclusive, ele é distinto do Antigo Testamento em muitos aspectos, mas um aspecto muito importante para ser frisado é que no Novo Testamento não existe, como a gente já falou lá dos Hebreus, o Novo Testamento não existe um povo eleito. A palavra e a salvação, elas são destinadas a todos, né? Sejam cristãos e até mesmo os não cristãos. Pelo menos essa é a ideia original. Depois houve a segregação, né? Como a gente vai ver lá nas ordenações do reino de Portugal, como os judeus e os mouros eram vistos. Mas, de todo modo, havia esse propósito dentro da Igreja Católica do universalismo, né? De que a Igreja atendesse a todos. E um outro aspecto importantíssimo é
que, por ser tudo registrado, né, dessa época se nos legaram muitas normas jurídicas escritas, certo? Diferentemente de outros povos mais distantes, que não tinham, mais distantes do tempo que eu digo, que não tinham esse hábito, certo? Obviamente, pessoal, a gente não pode concluir a discussão em torno da influência do direito canônico durante a Idade Média sem mencionar, deixando de mencionar a Santa Inquisição, né? Ela até mencionou também. A Santa Inquisição, ou aquela que se deu para a perseguição dos pagãos ou daqueles infiéis a essa religião que se pretendia universal, né? Se a gente for lembrar, lá na época de Roma, os cristãos, no princípio, eram, logo depois da morte de Cristo, eles eram perseguidos no âmbito do Império. Depois houve não apenas a tolerância, mas a adoção do cristianismo como religião oficial em todo o Império, né? Isso levou a um crescimento de poder político, poder jurídico, poder econômico por parte da Igreja Católica, tá certo? E somente com a Reforma Protestante é que ela começou a ter esse império contestado, né, diminuído, né, arrostado, contrastado, certo? Porque, se vocês observarem as representações da coroação dos reis, ela sempre tem lá presente a figura do representante da Igreja Católica, o bispo, o cardeal, né? Apenas no quadro de Napoleão, até para mostrar a sua superioridade, existe a própria postura dele de se auto-coroar, né? Não é o detentor da igreja, o representante da igreja, o representante de Deus na terra, que vai permitir àquele imperador a assunção da missão de guiar o seu povo. Mas ele próprio se coloca a coroa para representar o seu poder acima da igreja. Mas vejam que esse é um pensamento, é um entendimento que vai aparecer muito modernamente. Certo? O que mais, pessoal, que a gente pode falar sobre o direito canônico? E outra coisa, em relação ainda à Santa Inquisição. A Santa Inquisição, ela vai representar um sistema de persecução criminal, né, de investigação criminal, inquisitorial, que vai ser, em grande medida, contestado a partir das escolas humanistas, né, mais recentes. Então, há uma crítica, depois vai ser formulada, a forma como eram investigados esses crimes, né, quaisquer desvios. A gente tinha, por exemplo, muito forte a influência das ordalhas, dos juízos divinos. As pessoas eram condenadas se elas eram submetidas a determinada tortura e Deus não intervia para salvá-los. Então, a gente imaginava que se a pessoa colocasse a mão no fogo e esse fogo não queimasse, é porque Deus estava intervindo ali e você não tinha culpa, né? Obviamente, muita gente não conseguiu porque Deus tem muita coisa para fazer, né? Além de interceder para salvar cada uma das pessoas que eram processadas e condenadas muitas vezes injustamente. Para vocês terem uma ideia, pessoal, havia um estímulo à delação, né? Então, por exemplo, quando eu queria o bem do meu vizinho, eu dizia, olha, esse povo aí faz bruxaria. Aí a igreja intervinha, ficava com uma parte do dinheiro e eu, como delator, tinha também a recompensa de ter uma parte do seu patrimônio incorporada ao meu, né? Ou você cobiçava a mulher do vizinho.
que é que você fazia? Você denunciava como herege, e aí ela sem uma guarida, né, sem uma proteção, você oferecia a asa ali para conquistar aquele troféu, né? Então vejam quanta coisa hedionda já foi cometida em nome de Deus e assim, em absoluta separação do que Cristo mesmo, né, pelo menos de acordo com as Escrituras, apregoava. E, infelizmente, essa prática não ficou no passado, né? Hoje em dia, tanta gente que se apresenta, né, como grande temente a Deus, né, e prega o extermínio do outro, o desrespeito ao outro, né, a própria indignidade a ser repartida ao outro, só por ele ser diferente. Então, para a gente refletir um pouco sobre essa questão. E vejam, no direito processual penal, a reviravolta só vai acontecer muito modernamente, né? Muito próximo aqui já da Revolução Francesa. Porque até então, a forma de persecução criminal era muito próxima da maneira como se puniam os pecadores e os hereges. Certo? Então, é algo que a gente precisa refletir também. Deixa eu ver se tem alguma indagação aqui. Alguém levantou a mão. Arthur, põe no Arthur. Essa mudança no Código de Processo Penal mais moderno que você mencionou, tem uma relação também com a inserção da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Mas isso é muito, muito recente, né? A declaração já vai no século XX, mas no século XVIII, no século XVII também, a gente já começa a vislumbrar algumas codificações, que a gente vai ver mais adiante, na época das grandes codificações. A gente já começa a vislumbrar algumas codificações bem avançadas, inclusive para a época, para dizer, olha, a gente tem que ter cuidado na colheita de provas. A gente não pode se contentar com as provas que são forjadas a partir da tortura, certo? Então, nesse sentido que a gente... Mas, assim, anterior mesmo à Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? O que mais, pessoal? Pois não, Caio? Professor, então, queria só dar mais uma informação em relação a isso. Ótimo. Você falou disso, eu lembrei das aulas de criminologia com o Fábio Ataíde. No começo dessa disciplina, quem puder pagar criminologia, pague com ele, que é interessante. Ele apresenta um livro que é bem sintomático, chamado Martelo das Bruxas. E aí, esse Martelo das Bruxas, ele é uma espécie de edito do século XIV, XV, sobre a Inquisição, que era tipo um manual de caça às bruxas. Exatamente. Aí esse manual, ele descrevia o que você fazer caso você tivesse pego uma bruxa e tudo mais, tivesse descoberto uma bruxa. E esse manual, ele meio que foi o pivô, né, digamos assim, foi a base escrita que justificou as muitas torturas de mulheres nessa época, de forma indiscriminada. Ou seja, mais de 30 mil, 40 mil mulheres em toda a Europa foram caçadas nesse período. Foi bem intenso. Excelente lembrança, Caio. Inclusive, quando a gente fala da maneira como a imagem da mulher nos chega até hoje na nossa cultura, em muito se deve pela endemonização da mulher, em grande medida praticada no âmbito da Igreja Católica, né? Até hoje se fala, olha, quem foi que levou Adão ao pecado, né, ao pecado original? Foi a mulher, né? A mulher é um apêndice do homem, ela é feita a partir de uma costela. Ou quando a gente vê, por exemplo, nesses manuais de perseguição às bruxas, a maneira como eles mostravam a mulher como uma pessoa dissimulada, como uma pessoa que tinha
que tinha tendência a transgredir quando ela não se submetia ao jugo do marido, né, do seu esposo, aguentar o que fosse. E o que a gente vai observar? Várias mulheres que eram à frente do seu tempo, que inclusive pretendiam, ou que desenvolviam, por exemplo, que resgatavam hábitos ancestrais de plantas medicinais, né, ou mesmo curas a partir de outras terapias que não fossem aquelas referendadas pela igreja, eram tidos como feiticeiras, não é verdade? Vejo que esses hábitos, eles persistem até hoje. Quando a mulher está irascível, né, tá aí resignada com determinada situação, inclusive de preconceito, de agressão, mas você está maluca, né? É muito comum a gente, de maneira muito machista, atribuir a loucura, né, a mulher que não se resigna com o papel que a sociedade lhe impõe a sua revelia, né? Então é algo que a gente pensar também sobre o efeito do direito canônico também nos dias de hoje. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários. Exatamente, de Kremer e Sprenger, exatamente. Eu até estudei no doutorado, porque eles estimulavam a denúncia anônima, né? Eu falei sobre a denúncia anônima na minha pesquisa e li esse livro, Martelo das Feiticeiras. E é muito impressionante. Exatamente, 1908. Algo mais, pessoal, que vocês queiram falar? Em relação aos grupos, alguém se incorporou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no Cigar, da maneira como vocês organizaram, certo? E aí, não tem problema que vocês... Lisandro está botando aqui que Eric, deixa eu ver qual o seu grupo, Lisandro. O tema 3. Vou botar Eric também, né? Pronto, já está colocado aqui. Aí eu vou atualizar para vocês e lembrar que quem não tiver em grupo, que procure os representantes dos grupos já formados para poder fazer para participar dessa avaliação, certo? Alguma outra dúvida? Certo. Professor, qual era o seu mote, professor? Hã? Qual era o seu mote, professor? Não, aí eu era assim, e é por isso que eu... Que eu vou me vacinar, né? Por isso que eu vou me vacinar. Se você quiser, eu dou o resto aqui. Eita, então diga aí, opa. Rapaz, é meio comprometedor. Eu vou até expor minha cara para dizer que sou eu, Laura Carolina, que está falando isso. Viu? E aí é assim: Bolsonaro genocida atrasou a vacinação para o povo torturar. Mas eu, como cidadão, não vou dar gosto ao cão, por isso vou me vacinar. Pronto, esse é um exemplo, né? Abstraindo o conteúdo, assim, tá? Que não deixa de ser verdadeiro, mas enfim. Esse é um exemplo mesmo da glosa, né? A gente colhia a partir de uma frasezinha de efeito o desenvolvimento da poesia. É muito divertida essa prática, né? E eu fiquei gaguejando, ó. É porque meu avô era repentista e eu não sou repentista. Nossa, o cara era. E autodidata também, ele aprendeu a escrever. Que bacana, parabéns, Laura. Não tem vídeo, não, dele? Cara, tem não, mas ali eu tenho um monte de escrito dele. Muito, muito. Assim, ele aprendeu sozinho. É engraçado que, olhando algumas coisas, parece uma escrita de Câmara Cascudo, porque ele falava até das coisas políticas, dos acontecimentos. Que coisa! E ele deu aula pelo Estado de matemática. Ele trabalhava, os amigos dele vinham da escola e diziam, Zé Paixão, isso aqui tá certo? Ele, como é que a professora explicou? Aí o pessoal explicava, ele, não, bota aqui na areia, escreviam na areia, e a partir daí que ele aprendeu a ler. Impressionante, né? Ou essa sabedoria que às vezes vale mais do que a que a gente aprende na escola formal, né? Mas você deveria fazer, sabe o quê? Você deveria gravar esses vídeos e disponibilizar para popularizar. Dele? No meu Instagram eu tenho vários poemas de protesto, viu, também. Perfeito, muito bem.
Então, a poesia está no sangue, né? Acho que Carlos, no grupo 6. Vamos só complementar aqui, Carlos. Professor, no caso, Oi. os seminários são os métodos, tipo, aqueles textos que a gente enviou para vocês são e as discussões são método de avaliação da unidade 1 e os seminários da unidade 2? Ou não? Qual? Como é? Os textos de presença que a gente enviou para o senhor. Sim, é da unidade 1, exatamente. Esse é da unidade 2, exatamente. E aí a unidade 3 seria o quê? Aí é surpresa. Ah, tá. Tudo vai ter seu tempo. Em setembro vocês saberão. Olha, você tome cuidado que eu tô traumatizada. Rapaz, esse negócio de prova oral novamente não dá certo não, viu? Não. Essa vai ser muito mais divertida. Vocês vão gostar. Mas ele é organizado, gente. Aí tem gente que é do clero que não é organizado, entendeu? Laura, tá gravando. Laura. Do clero, eu não falei qual era a posição. Também. Eu sei onde vocês querem chegar. Mas eu vou parar por aqui, viu? Pessoal, olha, muito obrigado. Na próxima aula, né, temos a participação especial do grupo 1 e na aula seguinte uma outra surpresa, tá certo? São todas surpresas excelentes, mas vocês vão ver. Ok? Professor, durante... Oi, Ana. As apresentações, a gente fica... Não vai ter, né? As aulas depois? Como é? Não entendi. Porque cortou. Ah, tá, desculpa. A gente está tendo aula e fazendo atividade, né? Aí com as apresentações a gente vai debater aqui mesmo, não vai ter essas atividades. Tem as atividades também. A única pessoa que fica liberada da atividade é quem apresentou o trabalho. Certo? Tranquilo, pessoal? Boa noite, então, a todos e a todas. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Sempre é bom terminar com poesia. E até a próxima terça, se Deus quiser.